Eu queria contar muito meu relato e falar o que eu vivi dentro da Universal. Hoje faz um ano e alguns meses que eu saí da IURD e eu queria muito contar o que eu vivi lá dentro. Eu passei 5 anos na Universal. Eu recebi um convite de um irmão, de umas amigas minhas. No começo, foi tudo diferente pra mim, sabe? Tudo que o pastor falava, eu fui acatando, fui obedecendo. Mas chegou um momento que alguma coisa estava incomodando em mim, sabe? Porque dentro da Universal, você não tem vida própria. Você não tem opinião própria. Você tem que obedecer tudo que eles falam. É tudo que o pastor prega, você tem que obedecer. Eles têm aquela tática de dizer que o verdadeiro servo, ele não questiona. E só esse tipo de argumento eu comecei a ter conflitos dentro de mim, porque eu sempre lia o Novo Testamento e observava que não era isso que Jesus falava para os discípulos. Não era esse método de trabalho que eles realizavam. Tá entendendo? E com o passar do tempo, dentro da IUD, eu sempre tive vontade de ser obreiro, eu sempre quis ser obreira. Mas só que dentro da Universal, eles medem se uma pessoa ela é de Deus ou não, eles medem o quanto você trabalha. E nesse tempo eu estudava muito, eu fazia um curso técnico, eu entrei na igreja, já tinha um namorado. Nesse tempo eu estava noiva dele e os pastores não queriam esse relacionamento. O que eles fazem muito, os pastores da Universal fazem muito, eles fazem como se fosse uma lavagem cerebral na sua mente, em que toda jovem tem que ser esposa de pastor. Toda jovem tem que ser esposa de pastor. Eles fazem essa lavagem cerebral e fazem as jovens pensarem que para ser de Deus, uma mulher de Deus é aquela que é esposa de pastor. E era isso que eles queriam que eu fosse. Só que eles mandaram terminar meu namoro, né? Para poder eu ser obreira. E um pastor ele já chegou até a mim e disse que se eu terminasse meu relacionamento, ele levantaria eu a obreira. E disse que já teria até um pastor de olho em mim querendo namorar comigo. E sobre a história do Book Rosa, creio eu que seja verdade. Porque faz muito sentido. E eu não terminava meu relacionamento de jeito nenhum. É como se fosse uma voz de Deus que dizia dentro de mim que não era para eu terminar. Eu não terminava. E lá dentro, muitas coisas eu questionava com o pastor. Muitas coisas que eu questionava com o pastor, eu não acatava tudo. E por conta disso, de eu não acatar, eu fui muito humilhada. Lá eles humilham quem questiona. Eu fui muito humilhada da pior forma possível em que cada um possa imaginar. Já fui chamada de tudo, de tudo. Só não fui chamada de santa, mas já fui chamada de tudo. Eu sou do interior de Pernambuco. Eu já ouvi muitos relatos de São Paulo que fala que a escravidão, e lá em São Paulo, imagina, no interior de Pernambuco. Aqui sim é trabalho forçado. E eles fazem uma lavagem cerebral que se você faltar um domingo na igreja, você tá com demônio, você não tá bem com Deus, se você não foi evangelizar, você não tá bem com Deus. E se vocês observarem, obreiro não tem vida, evangelista não tem vida. Eles não liberam ninguém pra ficar com a família. Eu passei 5 anos sem se reunir com minha família, só sendo humilhada. E eu vivi esses 5 anos na maior tristeza, sabe? Eu tinha a força de Deus dentro de mim, Deus me ajudava, mas eu era uma pessoa muito triste, porque toda vez que eu ia para a igreja era humilhação. Imagine só, você passar 5 anos em que todos os dias da semana que você fosse para a igreja, você recebesse uma humilhação, você recebesse uma palavra de desânimo. Porque lá os obreiros, os pastores queriam que eu trabalhasse forçado. Só que eu tenho minha vida. Eu estudava, eu queria algo melhor pra mim. Os pastores não gostam de quem estuda. Eles não gostam disso. E, no momento, eu pensava que eu estava errada. Eu me cansei das vezes em que eu orava chorando. E eu dizia, meu Deus, se tem alguma coisa dentro de mim, tem demônio dentro de mim, por que eu sou assim? Eu me sentia diferente quando estava perto deles.
Eu me sentia diferente porque eu lia a palavra de Deus e comparava com o que eles pregavam e não tinha nada a ver, sabe? Eu pensava que o erro estava dentro de mim. Eu pensava desse jeito. E, e eu saí da IURD e eu fui praticamente expulsa por um pastor. Porque eu não saí de lá, não me tiraram dos grupos da igreja porque eu fiz algo de errado. Só porque simplesmente eu fiz uma viagem. Eu fazia 2 anos quando eu vi meu irmão. Eu viajei para São Paulo, passei 15 dias. E simplesmente por causa dessa viagem eu fui expulsa. No começo eu fiquei triste, mas é como se fosse Deus que tivesse feito aquilo comigo. Porque depois que eu fui expulsa, eu comecei a ver os vídeos do Bispo Alfredo, do Bispo Natan e de outro canal que é um rapazinho que ele parece que é T. Mendes, é mais ou menos assim. E no começo eu não queria ver os vídeos, sabe? Eu tinha aquela mentalidade que era coisa do diabo, que era o diabo querendo acabar com minha vida, sabe? Só que eu tive coragem e comecei a ver os vídeos e eu digo uma coisa, as escamas caíram dos meus olhos. Sabe o que é você levar um tapa na cara da vida? Foi isso que aconteceu comigo. Porque tudo que vocês falavam era comprovado porque eu vivi. Eu sei o que eles fazem lá dentro. Você convidar uma pessoa para ir para a igreja, isso não é evangelho. Evangelho é você pregar a palavra de Deus. Isso sim é evangelho. Foi cair nas escamas dos meus olhos. E eu pensava que era eu que estava errada, que o erro estava dentro de mim, mas eu vi que o erro estava deles. E eu digo uma coisa, eu só tenho a agradecer a Deus tudo que Deus fez na minha vida. Eu só tenho a agradecer por eu saber toda a verdade. Eu não tenho palavras para agradecer aos vídeos que vocês estão fazendo. E para vocês terem ideia, é, eu ainda tenho alguns amigos que são da IURD. E nesse exato momento, eles estão fazendo tipo umas publicações difamando o Bispo Natan, o Bispo Alfredo, difamando que defende a Igreja Universal. E eu fiz comentários, né? Comentários para eles lerem a Bíblia, para eles não defender a instituição religiosa, e sim defender o verdadeiro evangelho. E após essa publicação, eu recebi uma bomba de defamações. Uma bomba de defamações contra mim. E até de porca me chamaram. Eu me senti muito mal, me senti muito ofendida. Mas ao mesmo tempo, eu percebi que a atitude que esses iurdianos tiveram é só comprovando tudo as denúncias que são feitas. Todas as denúncias que são feitas, a atitude desses urdianos é só comprovando, é só comprovando. E eu digo uma coisa, bispo, não desistam, não desistam de falar dessas denúncias, porque está libertando muita gente. Eu posso dizer que hoje eu conheço um lado de um Deus grande que até então eu não conhecia. Eu conheço um lado de um Deus que até então eu não conhecia, de um Deus misericordioso. E eu digo a todos que ainda são da Universal, que estão ouvindo esse relato. Se você é realmente de Deus, se você realmente tem o Espírito Santo de você, só o fato da Igreja Universal estar pregando heresias já seria o suficiente para você fugir daí. Já seria o suficiente. Porque muita gente questiona esses relatos. Muita gente questiona. Duvida, mas o pessoal não cai na real. Só o fato de eles estarem pregando heresias já é um motivo fortíssimo para você sair dessa instituição. Você não pode ficar num lugar em que desvia o poder de Deus, em que desvia a glória de Deus. Deus não precisa de um pano ungido para atuar na vida de ninguém. Deus não precisa de uma rosa. Deus não precisa de um azeite. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa. Deus ele tem poder para atuar na vida de qualquer pessoa, de qualquer lugar. A Igreja Universal limita muito o poder de Deus, diminui Deus. Eles querem colocar a Igreja Universal mais do que a Bíblia, só que não é. Deus prevalece a Bíblia e a Bíblia prevalece. Eu queria muito que todos se conscientizassem em ler mais a palavra de Deus e abrir mais os olhos. E esse é o meu relato. Espero que Deus abençoe cada um que estiver ouvindo.
e que vamos continuar nessa luta. Vamos sim desmascarar esses façantes.